A verdade sobre os ETs, OVNIs e UFOs. Alienígenas nunca afirmam a divindade do Messias, nem falam que eles vêm em nome de Yahusha. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Yahua, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o espírito de Yahua. Todo espírito que confessa que Yahusha veio em carne é de Yahua, mas todo espírito que não confessa Yahusha não provém de Yahua. Ao contrário, este é o espírito do anti-Messias, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Yahua, e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior que aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Os aliens trazem ideias de que o homem necessita unir todo o mundo, traduzindo, governo totalitário, para uma nova era de consciência. Essa união envolve sermos orientados a nos preparar para a chegada do seu líder, o anti-Messias, e abandonarmos o único e verdadeiro Deus, Yahweh Tsevaot. Isso vai abrir caminho para um só mundo, uma só religião e um único governo. Os alienígenas mudam suas histórias para iludir os homens a acreditarem em suas mentiras. Um exemplo disso é que, antes que o homem tivesse telescópios potentes, os alienígenas falavam que vinham de Júpiter ou Marte. Conforme o tempo passou e o homem aprendeu mais sobre os planetas, que são as estrelas errantes, percebendo que ninguém poderia viver em um planeta gasoso, os aliens mudaram a sua história. Agora eles dizem ser de outros sistemas solares aglomerados de estrelas, bem mais distantes como Andrômeda e Pleiades. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Os aliens dão ao homem tecnologia, mas geralmente esses avanços são para a destruição e para escravizar, como no passado. As abduções alienígenas são paradas quando evocamos o nome de Yahusha, o Messias. Eles colocam o rabinho entre as pernas e saem correndo. Os poderosos e tecnologicamente avançados aliens não pronunciam o nome de Yahusha. Qualquer abdução para imediatamente se conseguirmos mencionar o nome do humilde carpinteiro que passou pela Terra há mais de 2000 anos. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Os aliens não são contra serem adorados pelos seres humanos, e eles geralmente negam o Criador. Na verdade, assumem esse papel em seu lugar, dizendo que foram eles que criaram ou que semearam este mundo. Na verdade, é bastante normal sermos bombardeados com programação neurolinguística através de filmes e através de meios midiáticos dizendo que esses seres horríveis irão nos salvar, substituindo o Criador. E Elohim falou todas estas palavras: Eu sou Yahweh, o soberano teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Será que esses seres são bonzinhos ou são demônios? Os aliens muitas vezes emitem odores horríveis, como o enxofre e fezes. Alguns chamam isso de fedor do inferno. São seres espirituais, porém emitem cheiro maligno, o que denuncia a presença de anjos caídos. Há inúmeros relatos de pessoas que sentiram cheiro de enxofre após terem visto luzes no céu ou que foram abduzidas. Independente da aparência dos tais aliens, o cheiro é o mesmo. Os contratados ficam com sequelas psicológicas, físicas e emocionais, sempre algo negativo em sua vida. Por que o Criador permitiu que esses seres atormentassem a humanidade? Bom, porquanto trocaram a verdade de Yahweh pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Yahweh os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual um pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homem com homens.
e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Yahweh, ele mesmo os entregou aos ardes de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda a espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Yahweh, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, e apesar de conhecerem a justa lei de Yahweh, que declara dignos de morte, todas as pessoas que praticam tais atos não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Romanos capítulo 1, versículos do 25 ao 32. UFOs são carruagens de demônios e anjos caídos. Aliens são anjos caídos, demônios. E os donos do mundo dizem que são seres evoluídos para que possam evoluir todos nós, entre aspas, né? Se envolvendo sexualmente com as mulheres, para enganar você, que é trouxa suficiente para acreditar nisso. Bom, na verdade são demônios querendo corromper a humanidade, como no tempo de Noé. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como o berilo. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do espírito, e para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes o seguiam. E as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo espírito deles estava nelas. Ezequiel capítulo 1, versículos do 15 ao 21. Conclusão. Bom, na verdade é por este motivo que vocês devem entender o porquê que eles introduzem tais teorias nefastas e totalmente ridículas na nossa mente, como o Big Bang, darwinismo, terra globo e heliocentrismo. Na verdade, eles fazem esse processo de lavagem cerebral desde cedo para nos condicionar mentalmente através do subconsciente a todos nós aceitarmos essas ideias totalmente absurdas e deixarmos de lado a Bíblia e a verdade e deixarmos principalmente de lado ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Quando você crê que a Bíblia é verdadeira e que a terra é plana, fechada com um domo, você vê que é impossível ter vindo do macaco, é impossível a terra ter bilhões de anos e principalmente impossível existir seres de outros planetas que virão à terra supostamente. Na verdade, esses seres são demônios. Então, evitem de cair nesse engano. Leiam a Bíblia, creiam no Criador. Esses seres, na verdade, são demônios querendo nos corromper, como na antiguidade, nos tempos de Noé. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahweh, vosso Deus. Levítico capítulo 26, versículo 1.